Olá, tudo bom? Eu sou o professor Paulo Jorge e mais uma vez estou aqui para com você, sobretudo e de modo especial, aluno do 6º ano, darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, dentro da área, ou melhor dizendo, do componente da disciplina Ensino Religioso. E nessa continuidade, já é a terceira aula, hein? Nós vamos continuar refletindo sobre os ensinamentos da tradição escrita. Então presta bastante atenção. Se possível, se você achar necessário, pega um caderno aí também para uma ou outra anotação e para que outras curiosidades que porventura apareçam, você possa registrar aí para, em breve, nós tirarmos as dúvidas e conversarmos também e realizarmos as nossas pesquisas. Afinal, como você certamente já ouviu e é verdade, nesse trabalho de pesquisa, a gente sempre aprende. É uma oportunidade bela, bacana, para a gente sempre conhecer coisas novas, novidades. Bom, e aqui estamos nós. Tá pronto? Vamos lá? Pois bem, só para a gente refrescar um pouquinho a memória, nós vimos na última aula que a tradição escrita ela é muito cara, é muito válida, ou seja, ela é muito importante para as religiões, para as tradições religiosas. Mas se você ainda fizer uma retrospectiva comigo, você certamente vai se recordar que antes da tradição escrita, existe a tradição oral. E a tradição oral, é bom que se diga, ela não se acabou não. Existem religiões em que a tradição oral, o aspecto da oralidade, é ainda muito forte, muito latente. Trata-se daqueles ensinamentos, por exemplo, que são transmitidos através da fala. Portanto, através da oralidade de geração em geração. Com o passar do tempo, nós vimos, só estou recordando aqui, que foi necessário algumas religiões, tradições religiosas, resolveram consolidar, pegar esses elementos da tradição oral e traduzi-los e colocá-los, popularmente falando, no papel. Está lembrado? Muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade, já estamos fazendo isso, ao voltar o nosso olhar mais uma vez sobre essa tradição escrita, que está impregnada, ou poderíamos melhor dizendo, está presente em livros que são considerados livros sagrados. E aqui apenas um fragmento de uma charge maior, como nós vimos na última aula, que vem falar um pouco para a gente dos diversos livros sagrados presentes em diversas religiões. Engana-se quem pensa que somente a sua religião tem um livro considerado sagrado. Não. Na verdade, outros livros também têm as suas perspectivas, têm as suas doutrinas, seus jeitos de viver, de atuar no mundo, e muito deste jeito se baseia numa tradição escrita. É pautada, está, portanto, num livro que os determinados adeptos desta religião o consideram sagrado. Pois bem, acompanha conosco aqui na telinha. Os livros sagrados são obras literárias presentes nas principais religiões, cujos autores teriam recebido uma possível revelação divina. Na opinião dos adeptos das respectivas religiões, tais autores eram pessoas iluminadas, que podiam se comunicar com as divindades inspiradoras. São considerados profetas muitas vezes. De outra forma, nós poderíamos dizer que os livros considerados sagrados são aqueles que contêm uma mensagem divina dos deuses, do Deus, como queiramos chamar. Não é que, para que a gente tenha isso bem claro, que de uma hora para outra, em algum determinado momento da história, o Deus do céu ou do lugar de onde a gente acredita que ele esteja, jogou o livro do alto para que chegasse nas mãos das pessoas. Não foi assim a construção, mas pessoas outras, inspiradas, iluminadas, muitas tidas como profetas, foram responsáveis para fazer esta compilação, para registrar isso que no passado já se dizia
através da oralidade e que se chegou então a ser colocado em um livro, e livro que agora assume a dimensão do sagrado, que merece respeito por todos, por aqueles que são daquele grupo religioso e por aqueles que não são também. O respeito, caros estudantes, é fundamental. Vamos seguindo aqui. E aí o nosso olhar agora, nós vamos voltá-lo para conhecer ou quem sabe relembrar, certamente você já escutou falar, em alguns dos livros que no mundo religioso são considerados sagrados. Não vamos apresentar todos, seria impossível, de certo modo, nosso tempo é pequeno, mas alguns principais, e certamente você depois poderá realizar uma pesquisa e descobrir outros livros, e quem sabe, inclusive, perceber que entre os livros sagrados existem alguns pontos que são comuns. Por exemplo, o cuidado com o próximo. É uma característica que marca todos aqueles livros praticamente considerados sagrados. Como este que está aqui na telinha, o livro que é sagrado para os cristãos. A Bíblia é um texto escrito sob a inspiração de Deus. Foi escrito por diversos autores, de diferentes grupos, contextos e tempos. Posteriormente resumidos em um único livro, dividido, como certamente você já escutou falar, em duas partes. A primeira, que nós chamamos de Antigo Testamento, e a segunda parte, que nós chamamos de Novo Testamento. Se nós olharmos um pouquinho mais o significado da palavra Bíblia, quer dizer biblioteca. E alguém pode perguntar, professor, e o livro sagrado para os cristãos, a Bíblia, é uma biblioteca? Sim, porque na verdade nós não temos na Bíblia um livro apenas, 2 nem 3, mas um conjunto de livros ali presentes. Pois bem, esse é até um dos mais conhecidos, né? São muitas as casas, são muitos os cristãos que falam, que defendem e que propagam, por sinal, o seu louvor, sua adoração, seu contato com o transcendente, com Deus, através desse livro sagrado. Mas não só existe ele. Vamos seguindo aqui. Para o hinduísmo, os textos mais antigos são os Vedas, que foram escritos em um período que vai de 1700 a 1100 antes de Cristo. Olha que livro antigo este também. Em sânscrito, em língua originária da Índia, é que ele foi escrito. E essa palavra Veda, que parece-nos um pouco estranho, que a gente parece não escutar com tanta frequência, na verdade significa conhecimento. Ou seja, no hinduísmo, os adeptos desta prática religiosa buscam nos Vedas as orientações para a sua vida, para a existência. Encontram lá soluções, encontram lá cânticos e louvores próprios e formas também de se tornarem sábios e de enfrentarem os sofrimentos corporais. E aqui nós temos ilustrada uma foto de um desses livros chamados Veda. Mas vamos seguindo a nossa viagem. Agora nós vamos para os budistas. Para estes, a fonte de todos os textos sagrados é Buda. Calminha, o livro não é Buda, mas Buda é o inspirador de tudo aquilo que tem nesse livro, como nós podemos ver nesta imagem aqui apresentada. A maioria dos estudiosos concorda que as 3 cestas registram os ensinamentos dele, portanto, de Buda, escritos em língua Pali, que o próprio Buda falava, presente na Tripitaka, uma palavra um pouco estranha, é verdade, mas que nos remete ao significado de que há pouco nós citávamos das 3 cestas, porque é um livro que contém ensinamentos do Buda para o povo que segue o hinduísmo em 3 partes diferentes. Daí, Tripitaka. Historicamente,
a probabilidade de os textos sagrados budistas terem sido escritos no século I. Olha que interessante. Às vezes a gente tende a pensar que um ou outro livro apenas foi antigo e escrito há muitos anos atrás. Mas não é bem assim. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade de vermos que, sim, existem outros livros antigos, sagrados também. Se não para você, mas para algum grupo de pessoas é sagrado. Daí, repito, digo mais uma vez, a necessidade de nós respeitarmos. Combinado? Então, vamos seguindo aqui, caminhando nosso olhar. E agora? E para os muçulmanos? Qual o livro sagrado, portanto, que eles seguem? Que eles usam para pautar a vida, a existência, os passos na caminhada do dia a dia? Para aqueles, portanto, os muçulmanos, eles creem, como você pode acompanhar aqui na tela, no Alcorão, que é a palavra literal de Deus, que eles chamam de Alá, revelada ao profeta Maomé. Ao longo de um período de 23 anos, contam-se aí os registros. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Alcorão é, portanto, uma recitação ou algo que deve ser recitado no islamismo. Olha que interessante, não é? Certamente novidades nós temos descoberto com estes pequenos minutos que nós temos tido a oportunidade de estarmos aqui juntos, não é? Com todos vocês, alunos do ensino religioso, repito, e, sobretudo, você, aluno do 6º ano. Então, só revisando, estudamos ou olhamos um pouco a Bíblia, o livro sagrado, vimos no hinduísmo os Vedas e o 3º livro. Está lembrado? Vamos ver? Agora há pouco, não é? Aqueles que nós chamamos de 3 cestas para os budistas, seguidores de Buda. Vimos há pouco o Alcorão e agora nós vamos dar uma olhada para aquele livro que é considerado sagrado para os judeus. Portanto, para o judaísmo. Interessante que o judaísmo, inclusive, é mais antigo que o cristianismo. Cristianismo que tem como livro sagrado a Bíblia. Olha só, os seguidores do judaísmo acreditam que Deus ditou a Torá a Moisés no Monte Sinai, melhor dizendo. Mesmo sendo uma palavra, um texto sagrado, portanto de inspiração divina, revelado por Deus, ele utilizou-se de alguém para que essa escrita acontecesse. No caso, através de Moisés. Isso eu toquei no início da aula de hoje, está lembrado? Dizendo que mesmo sendo palavras de Deus, divinas, inspiradas, ele se utiliza de pessoas, no passado, de pessoas semelhantes a mim e você, que sabiam escrever, para que pudessem traduzir, nesse caso do judaísmo, a Torá. Conta-se, portanto, que esse dito, não é? Ou melhor dizendo, o que Deus ditou a Moisés se deu 50 dias após, como está escrito aqui, o êxodo dos hebreus, de sua vida da escravidão do Egito. Olha que interessante. A palavra Torá vem do hebraico e tem como significado o que mesmo? Instrução, ensinamento ou apontamento. Isso, mais uma vez, estudantes, vem dizer para a gente aquilo que a gente há um tempo atrás já tem comentado, que, na verdade, os ensinamentos da tradição escrita são instruções, são ensinamentos. Poderíamos ainda chamar de apontamentos que são dados às pessoas daquela respectiva religião, daqueles respectivas pessoas que participam de uma determinada religião. Bom, e ficamos por aqui. Como disse a você, o assunto não se esgota. Você tem a oportunidade de investigar. Vai lá no Google, vai lá no site de busca na internet,
no telefone que tem internet, pode ajudar também no próprio computador e coloca lá, livros sagrados das tradições religiosas. E você vai encontrar muita, mas muita coisa, inclusive além mais do que aquilo que há pouco nós apresentamos para você. É isso. Agradecer a você que esteve conosco até agora. Breve, a gente vai voltar a nos encontrarmos. Por enquanto, ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.